Irmãos, se o Senhor permitir, hoje nós vamos encerrar o estudo de 1 Timóteo. Estamos no capítulo 6 e, na verdade, nós já iniciamos, salvo engano, no domingo, sem ser o domingo que passou, no outro, nós iniciamos o estudo do capítulo 6. Hoje, então, vamos dar continuidade, se o Senhor permitir, nós vamos concluir hoje. O primeiro tema importante do capítulo 6 é que o Espírito do Senhor realmente faça com que nós voltemos os nossos olhos e ouvidos para o perigo dos falsos mestres. Esse tema ele já foi abordado, irmãos, se os irmãos quiserem voltar aí comigo, mas esse tema já foi abordado no capítulo 4, versículo 1, até o versículo 5. Também o perigo de se ouvir e seguir espíritos enganadores, doutrinas demoníacas, que são provenientes desses falsos mestres. Então o Senhor, pelo seu Espírito, traz 2 vezes de forma muito contundente esse tema, o perigo dos falsos mestres. E nós sabemos, quando há uma dupla afirmação por parte do Espírito, é porque é um tema que realmente deve nos preocupar. Lembra-se lá quando o Senhor ia falar foi exortar Marta, o que ele diz? Marta, Marta, É para chamar a atenção de algo muito importante. E aqui o Espírito do Senhor, na carta de 1 Timóteo, são poucos capítulos, 6 capítulos, ele traz o tema sobre o perigo dos falsos mestres na metade da carta, e ele fecha essa carta novamente no último capítulo falando sobre isso. Então é um tema que nós devemos estar atentos. O que esses falsos mestres e por que são falsos mestres? O capítulo 6 vai nos mostrar. Eu pedi ao irmão que leia os versos 3 ao 5 do capítulo 6. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Até o 5. Veja bem, então o primeiro indício para você perceber um falso mestre é que ele não ensina, primeiro, de acordo com as sãs palavras do nosso Senhor. O ensinamento é distorcido. Está falando da Bíblia, que é o perigo, irmãos. A pessoa pode estar falando da Bíblia, mas não segundo as palavras do nosso Senhor. Vocês lembram que o Senhor Jesus disse assim: quem crer em mim, segundo as Escrituras. Não é crer de qualquer jeito, não é falar do Senhor de qualquer jeito, é crer segundo as Escrituras. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então não é todo mundo que fala Senhor, Senhor, que está falando algo da parte dele, segundo as suas sãs palavras. Não é isso que o Senhor diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas um outro ponto é importante aí, e que também não ensinam segundo a piedade. Vocês perceberam esse detalhe? Volte aí novamente. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor e com o ensino segundo a piedade. Piedade nós já abordamos. É uma vida de devoção a Deus. Uma vida que você se entrega, que você nega o Senhor, que você nega você mesmo para seguir o Senhor, que você não é pela metade. Isso é importante, irmãos. Hoje existem, e muitos cristãos padecem, nós temos que tomar cuidado com isso, de sermos cristãos pela metade. Isso significa que nós amamos o Senhor, mas também nós amamos o mundo. É isso que, se você vai fazer uma leitura no Antigo Testamento,
o Senhor fala muito sobre o povo de Israel com respeito a isso, dizendo que Israel era uma nação prostituída ou adúltera. Olha, o Senhor chega a chamar o seu povo de um povo adúltero. Por quê? O que é o adultério? Você está casado com um cônjuge, mas você também tem uma relação conjugal com uma outra pessoa. Isso é o adultério. E o Senhor fala: o meu povo, a nação de Israel, é uma nação adúltera, porque me ama, está comigo, mas também quer outros deuses, quer o governo mundano interagindo sobre ele. Então isso pode estar acontecendo conosco. Estamos vindo à reunião, estamos aprendendo a palavra, temos uma vida de oração, mas o nosso coração também é cativado pelo mundo e é misturado com o mundo. Os falsos mestres, eles não ensinam segundo a devoção. Eles dizem: ama o Senhor, mas também vai se satisfazer com as coisas daqui, vai buscar as coisas daqui. Quando as sãs palavras do nosso Senhor dizem o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Cristo é a meta, Cristo é o alvo, Cristo é o prêmio. Mas as pessoas usam o Cristo não como a finalidade, usam o Senhor Jesus como um meio para atingir outras coisas. Estava conversando com uma irmã e ela estava repartindo comigo uma reunião que ela acompanhou. Não quero nem mencionar a denominação, nada disso, mas chama atenção essa reunião que ela presenciou para o que estamos falando aqui. Então, na reunião entre os jovens, eles faziam um bilhetinho, colocavam dentro de uma urna, e aí ao final da reunião retirava aquele bilhete. Aquele bilhete, o jovem deveria escrever o que ele deseja, o que ele quer. E aí no final da reunião eles iam orar por aqueles bilhetes. E os bilhetes eram pedidos apenas de coisas do quê? Desse mundo. Eu quero um emprego, eu quero um carro, eu quero... São pedidos de assuntos terrenos. Não se via: eu quero mais do Senhor, eu quero aprender a negar a mim mesmo, que o Senhor me ajude. Então eles concentravam toda a sua reunião, o objeto da reunião era o quê? Usar Cristo como um meio. Eu não estou dizendo que nós não podemos orar ao Senhor pelos assuntos terrenos, preocupação na família, situação financeira. Nós podemos orar ao Senhor, mas isso não deve ser o quê? O centro, o objetivo, né? Nós não devemos ter no Senhor um meio para alcançar essas coisas. Mas essas orações devem ser como um sinal realmente de dependência. Senhor, tem essa proposta de emprego, eu confesso que eu não sei o que é melhor para mim. Senhor, me dê luz para que eu saiba se eu devo aceitar essa proposta. Não é um assunto terreno? Mas você não viu que a centralidade, o encabeçamento está em Cristo? Eu negando a mim mesmo e buscando o Senhor me dá luz sobre esse assunto, porque eu não sei. Então é muito diferente. Então são esses dois pontos, verso 3 e 5, que eu gostaria de destacar com os irmãos. E nós vamos aprender com a ajuda do Senhor a detectar, inclusive no nosso meio, irmãos, ensinos que não são segundo as sãs palavras do Senhor e ensinos que não são segundo a vida de piedade, uma vida de devoção ao Senhor, de entrega total a Ele. Tem ainda uma expressão que eu acho que eu já expliquei na última reunião, mas eu vou reforçar, porque eu não estou certo. Tem uma expressãozinha aí chamada enfatuado. Está aí no verso 4. Você localizou na sua Bíblia? Talvez a sua versão sendo diferente não vai estar essa expressão. Enfatuado. O que é enfatuado? Inflado pela fumaça do orgulho. Então esses falsos mestres são verdadeiros pavões, né? Eles exigem exercer autoridade, posições de destaque, reconhecimento humano. O Senhor não fala isso sobre os fariseus? Ele chega a fazer menção sobre isso. Vocês querem as primeiras cadeiras, vocês são aqueles que oram em pé na praça, ou seja, fazendo tudo para receber o reconhecimento humano, né? Então, isso é ser inflado pela fumaça do orgulho. Vamos pegar um textozinho, a gente não precisa ir lá, mas a palavra do Senhor diz assim:
que Deus resiste aos orgulhosos, soberbos, mas concede graça aos humildes. E nesse contexto é dito assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Acho que o Valdecir estava expondo a palavra no domingo e ele fez citação de um texto da história de Israel que é interessante sobre isso. O Senhor diz assim: eu conduzi vocês pelo deserto para humilhar vocês. Hoje em dia, falar em humilhação é até, às vezes, dependendo do contexto, ilegal. Você falar assim: eu humilhei o meu funcionário, é assédio moral. Eu humilhei a minha esposa, Lei Maria da Penha, né? Então essa palavra humilhar, ela está relacionada a uma conotação negativa. Mas dentro do contexto aqui da palavra do Senhor, eu vos conduzi pelo deserto para humilhar vocês. Significa o quê? Eu conduzi vocês pelo deserto para mostrar a vocês que vocês de vocês mesmos não podem nada. Eu sustentei com maná. Vocês tiveram sede, eu dei água para vocês da rocha. Nem o pano da roupa de vocês apodreceu. Eu preservei a vestimenta de vocês. Tinha uma coluna de nuvem durante o dia. Tinha uma coluna de fogo durante a noite. Eu combati os inimigos, tá vendo? Mostrando, anulando as forças de Israel. Para que quando Israel fosse entrar na terra prometida, ele não dissesse: foi o meu braço que me trouxe aqui, né? Então, hoje em dia, os cristãos estão sendo diariamente humilhados pelo Senhor, porque nós estamos num deserto. Esse mundo é um deserto. Eu vos conduzi pelo deserto, porque não é aqui a nossa morada, assim como o deserto não era a morada do povo de Israel. Então, nós estamos num deserto, nós estamos numa marcha, numa peregrinação. Paulo fala sobre isso. O que ele fala? Estamos numa corrida, numa carreira, cujo alvo é Cristo Jesus. Porque Canaã é uma figura de Cristo. Então, todos os dias estamos sendo conduzidos para ser humilhados. Quando a gente faz, irmãos, algo por nós mesmos, a gente vai colher problema. Quando a gente depende do Senhor, tem um ponto aqui: é muito ruim. É muito ruim para a nossa carne, para o nosso ego, né? Quantas vezes a gente tem vontade, quando dá uma coisa certa, falar: ah, fui eu, mas você se lembra o quê? Se não é o Senhor, não daria. Mas como a nossa carne quer ela fazer, ela obter vitória e o reconhecimento. Eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, né? Sem o Senhor, o nosso conceito de bom é totalmente distorcido pelo pecado. Então a gente precisa do Senhor. A gente está sendo conduzido para ser humilhado. E esses pregadores, agora voltando aqui para o nosso tema, eles são inflados, por quê? Pela fumaça do orgulho. Eles não se submetem ao Senhor. Eles não se submetem à palavra. Eles são orgulhosos. Orgulhosos. Ok. Agora eu quero fazer um contraponto com os irmãos. Falamos de falsos mestres. Então vamos falar agora, aqui na carta, no capítulo 6, quem são os verdadeiros mestres segundo o Senhor. Vamos ler do verso 11 ao 14. A gente não vai seguir uma ordem dos versos, tá, irmãos? Vamos seguir uma ordem dos temas. Então, do verso 11 ao 14, o irmão leia para mim, por gentileza. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom aí, Jaque, obrigado. Olha só, irmãos. Então, em contraposição, se de um lado nós temos pessoas orgulhosas, pessoas que não se submetem à palavra,
pessoas que não ensinam a verdade e não caminham segundo a verdade, que estão no meio do povo de Deus, tá? Não pense que são pessoas que estão lá no mundo. Essa advertência, esse cuidado que nós devemos ter é porque essas pessoas estão no meio do povo de Deus. De outro lado, nós temos aí Paulo aconselhando a Timóteo o quê? Seguir o verdadeiro mestre, o verdadeiro cristão, aquele que ama o Senhor, ele busca, ele segue a justiça. Vocês viram essas expressões aí, né? Quem é a justiça? Cuidado, pra você não achar que justiça é o cumprimento da lei. Esse é um conceito jurídico, humano. Justiça aqui é o Senhor. A palavra diz que Ele é a justiça de Deus, que seguem a justiça, que seguem o Senhor. Seguem, irmãos, a piedade. Nós já falamos sobre piedade. Que seguem, que tem uma vida constante. Essa palavra é muito interessante. Você já parou para pensar sobre a palavra constante? Constante é aquilo que não oscila. Isso é constante. Imagina uma linha reta, ela vai indo reta. Isso é constância. Nunca para, é o mesmo padrão. Não é algo espetacular, fenomenal, nem é algo terrível. É algo equilibrado e constante. Agora, porque nós vivemos muito na esfera da alma, né? O Senhor precisa crescer em nós, nós somos inconstantes. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra coisa, né? Uma hora nossa experiência com o Senhor está lá em cima, daqui a pouco, esse negócio da vida cristã é tão difícil, a gente fica aqui, oscilando. Mas se você pegar a vida do Senhor, principalmente descrita ali nos evangelhos, ele era perseguido, ele era tentado, né? Difamavam ele, os discípulos davam trabalho para ele, e ele sempre uma constância. Ele nunca perdeu o Pai, né? Com exceção lá na cruz, né? A gente já estudou sobre isso, mas ele nunca perdeu de vista o Pai. Então tudo que ele fazia era de acordo com a vontade do Pai, aquela constância. Eu vim ao mundo, ó Pai, precisamente para esse momento, né? E quando o Filho do Homem, né, for levantado na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Então ele sabia o objetivo pelo qual ele veio ao mundo, e ele estava então andando e caminhando segundo aquele objetivo, até cumprir aquele objetivo. Ele não desviou, embora, irmãos, ele tivesse amigos. Jesus foi criança, Jesus foi um jovem, foi um adolescente, né? Então muitos caminhos ele como homem poderiam ter desviado ele. Uma vida conjugal, uma vida terrena com casamento. Se os irmãos acham que ele não foi tentado nessas coisas, obviamente que ele foi. Mas ele não deixou de seguir aquilo que o Pai havia estabelecido para ele, até a cruz, até a ressurreição, até a ascensão, né? Isso é constância. Então a gente tem que parar para pensar, como é a nossa experiência com o Senhor? Altos e baixos? É uma vida de altos e baixos? Uma vida que uma hora a gente é espiritual demais, outra vida, hora que a gente é carnal demais. Esta oscilação, sabe o que representa? Imaturidade espiritual. Tem gente que acha, não, é a luta contra o pecado, é assim mesmo e tal. Não, isso é imaturidade. Tem gente que ora assim, nos próprios assuntos terrenos, ora assim, Senhor, eu preciso, Senhor, de um emprego. Aí aparece um emprego, mas sabe o que é, Senhor? Era um emprego de meio expediente. A pessoa nunca sabe o que ela quer direito, inclusive nos assuntos terrenos. Aí o Senhor fala assim, você, inconstante em todos os seus caminhos, como você acha que vai obter alguma coisa? O homem inconstante é desse jeito. Ele nunca tem um alvo, ele nunca tem uma meta estabelecida. Ele fica sempre oscilando. Então aqui, o verdadeiro mestre, uma das características dele é a constância. Está na carne, tem sentimentos, mas não é dominado por esses sentimentos. Imagine você, vou só colocar um último exemplo aqui do ponto de vista familiar. Imagina você que está muito longe, esposa, está muito longe do seu marido. Aí você fica orando, Senhor,
Não vejo a hora, traz meu marido de volta desse trabalho, já está aí há tantos dias fora, não vejo a hora de ver ele. Quando o marido aponta na porta, chegou. Já chegou largando o sapato na porta, ai meu Deus, esse homem só me dá trabalho. Inconstância, nos assuntos terrenos e nos assuntos espirituais também. Quando entra no quarto, a toalha está molhada, você está cama. Aí muda de ideia rápido, Senhor, leva esse homem embora. Leva esse homem embora. Essa é a inconstância que todos nós estamos sujeitos, mas que não agrada o Senhor, porque não é segundo a vida dele. Mansidão, a gente viu essa palavra também, irmãos. Eu não quero ser cansativo, mas sempre quando eu ouço a palavra mansidão, eu lembro do Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque eu sou o quê? Manso e humilde. Duas palavras que a gente olhou, né? Ele é o manso e o humilde. A vida dele está em nós para nos levar a isso. Eu lembro também de um lago, quando você fala assim, penso em mansidão, eu lembro do lago, assim, que é muita água, mas a água está paradinha, assim, parece, né? Tranquila aquela água. E tem muito cristão que ele é manso até você não contrariar ele. Que a hora que você contrariar ele, aí a mansidão acaba. Joga lodo, né? Lança lodo, portanto, exatamente. Ao contrário do manso. E o nosso Senhor era desse jeito. Vamos pegar, por exemplo, aquela passagem da agitação do mar mesmo. Onde é que ele estava? Ele disse assim: vamos atravessar para o outro lado. Aí ele vai para dentro do barco, lá para dormir, né? Ele deita lá e dorme. E a tempestade começa. Isso acordou o nosso Senhor? E agora? Nós estamos perdidos. Os discípulos estavam para arrancar os cabelos da cabeça, né? Por quê? Porque quando a gente esquece que o Senhor está no barco conosco, a gente se desespera, a gente fica doido mesmo, em qualquer situação. Agora, quando você lembra que aquela situação que apareceu para você durante o dia, que você nem pensava, você lembra, o Senhor está aqui nesse barco comigo. Aí é outra coisa. Ele vai me conduzir. Chega a ser irritante, irmãos. Principalmente as mulheres são mais agitadas, né? A gente sabe disso. As irmãs têm que confessar que realmente são mais agitadas. Então a notícia ainda nem chegou, ainda está pensando e começa. Do lado para o outro, vai ter que resolver, né? Aí olha para o homem, esse homem é parado demais, né? É parado demais esse homem, a coisa vai cair na nossa cabeça e às vezes a gente confunde mansidão com falta de fé, com preguiça de agir, e a gente acha que aquela pessoa que está tranquila, porque confiou no Senhor, sabe que vem do Senhor a resposta, é um preguiçoso, é um desanimado, é alguém que é muito passivo demais, e nem sempre é assim. Claro que tem o risco de cair pelo outro extremo, né? Estou confiando no Senhor, e fica lá. E chegou a hora de fazer alguma coisa, o Senhor deu a oportunidade, ele está lá confiando no Senhor ainda. E ele vai ficar ali, se esperar 5, 10 anos confiando no Senhor, esperando uma resposta. A resposta já veio, já deveria ter agido. Então essa sensibilidade nós temos quando nós estamos olhando para o Senhor. Qual é o momento de agir e qual é o momento de ficar quieto, parado. Mesmo que isso pareça uma humilhação, né? Um outro ponto dentro dessa sessão que a Jaqueline leu é a questão do combate, o bom combate na fé, né? Então olha só, veja aí o verso 12: combate o bom combate da fé. Essa palavra, ela é muito abrangente, muita coisa aqui pode ser colocado dentro dessa jarra do bom combate na fé. Por exemplo, resistir às tentações. Por exemplo, negar a si mesmo para seguir o Senhor. Por exemplo, viver uma vida com a expectativa da volta do Senhor. Mas quando a palavra fala combate, é o quê? Todas as vezes que você vai intentar seguir os caminhos do Senhor, vai se levantar o quê? Resistência. Esse é o bom combate. Combate ou bom combate.
Sempre que você desejar se envolver com as coisas de Deus, ter uma vida devota ao Senhor, as resistências vão se levantar. E de onde você menos espera? Do meio da igreja, dentro da igreja, dentro da vida da igreja, dentro da sua casa, também pode acontecer. As resistências começam. E a gente, irmãos, a gente é muito assim deficiente na questão de contrariar as pessoas. A gente não gosta de contrariar as pessoas, não é verdade? Porque a sociedade é muito politicamente correta. Então alguém vem e fala um absurdo para você, aí você fala, mas eu vou falar algo que vai contrariar a pessoa. É melhor dar um sorrisinho e acenar com a cabeça e pronto, ele está falando bobagem. Esses dias eu estava conversando com uma aluna e surgiu um assunto, não sei o que lá, de música secular. Aí ela falou de uma cantora, eu falei, meu Deus, essa pessoa é péssima em tudo, porque ela é conhecida por ser uma pessoa muito snob, né? Eu vou falar isso, eu pensei, não vou falar não, sabe por quê? Vai desagradar a pessoa. Então a nossa mente, eu peguei esse exemplo besta, mas para dizer assim para os irmãos, a nossa mente é treinada a não querer desagradar as pessoas, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na vida da igreja. Quando a carta de Timóteo, um dos temas que mais ressaltam sobre ela é o quê? Exorta, disciplina, né? Por exemplo, se o presbítero vive em pecado, repreende ele na frente de todos. Você tá vendo? O que é o presbítero? A expressão do governo da igreja, irmãos. Repreende ele na frente de todos para que haja temor, para que os outros também não entrem por esse caminho. Então, nas coisas concernentes ao reino de Deus, não tem o politicamente correto. E a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então, a gente tem que começar a se conformar com isso. E aí vem, combate o bom combate. Porque a hora que você falar, o ser humano é assim, a hora que você falar uma coisa que ele não se agradou, ele vai fazer bico, talvez você vai perder a amizade, talvez você vai perder o emprego, né? Porque você falou uma coisa que não agradou, que contrariou ele. Mas esse é o bom combate. Parece uma expressão contraditória, né? Sofrimento com bom, ou é um ou é outro. Mas aqui Paulo coloca os dois. O bom combate é sofrer por algo que agrada ao Senhor. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro. Deixa eu ver aqui o texto. É 1 Pedro, capítulo 2. Irmão, leia para mim, a partir do verso 18. 1 Pedro 2, 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cordado, mas também ao perverso. Pode continuar. Porque isto é grave, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus? Porquanto, para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos.
Tá bom aí. Então você percebe? Se você sofre por motivo de consciência para com Deus, isso é agradável ao Senhor. Mas isso é tão estranho, né? O Senhor se agradar do sofrimento. Ele coloca aqui o Espírito de Deus. Pois Cristo igualmente sofreu por vós. O Senhor também sofreu pela sua igreja. E nós estamos seguindo o caminho, os passos do nosso Senhor. Então nós também vamos sofrer. E esse sofrer é muitas vezes por quê? Por desagradar as pessoas. Desagradar. Agora fica um alerta do Espírito de Deus para todos nós. Ele diz que é o sofrimento decorrente de uma consciência pura para com Deus. Agora, se nós estamos sofrendo porque nós aprontamos, porque nós andamos pela carne, estamos colhendo isso, isso não é um motivo de glória para o Senhor. Está aí no verso 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Então eu vou colocar um exemplo prático, tá, irmãos? Como é que é isso daqui? Às vezes eu quero muito um objeto, vamos falar de coisas terrenas, quero muito comprar um bem, só que eu penso assim, Senhor, esse dinheiro aqui não é para isso, eu estou com dinheiro, mas não é para isso, então eu não vou comprar. Aquilo vai causar até um aperto no seu coração, porque você queria muito aquilo, mas você tem um entendimento claro do Senhor que você não deve. Agora o outro exemplo, você compra uma coisa sem ter dinheiro para pagar, famoso cartão de crédito, prestações a perder de vista, né? Crédito fácil, você sai comprando, e uma hora essa conta chega, e aí você começa a passar necessidade, né? Começa a ser de repente aí cobrado judicialmente, e aquilo também igualmente vai trazer para você o quê? Um sofrimento. Mas geralmente tem pessoas que diante desse segundo quadro caótico, ou seja, estão devendo porque assumiram uma despesa que não poderiam assumir, dizem assim, estou passando por uma provação na minha vida, irmãos, a dificuldade financeira está aí, mas Deus vai me dar a vitória. O discurso é esse, como se aquilo que ele está passando fosse algo positivo para ele, do ponto de vista, não, é uma aprovação de Deus para me aperfeiçoar. De fato, o Senhor usa todas as coisas para nos aperfeiçoar, mas pelo coração de Deus, ele precisava estar passando por aquilo? Davi foi ou não foi mais aperfeiçoado na presença do Senhor quando ele caiu em adultério, aconteceu tudo que aconteceu? Ele não foi mais aperfeiçoado? Ele foi levado a um verdadeiro arrependimento, tanto é que depois ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas estava no coração de Deus o desejo que aquele servo dele passasse por tudo aquilo? Não. Deus não peca, ele não pode ser tentado pelo pecado, ele não peca e ele não tenta e não faz ninguém pecar. Nós pecamos pelas cobiças, pelas escolhas do nosso coração. Né? Então é isso que o Espírito de Deus está dizendo, não sofra pelo pecado, pela decorrência disso, isso não agrada o Senhor, e você não conte mérito por isso, não se alegre por isso, porque isso é motivo de vergonha. Agora, se você está sofrendo por motivo de consciência para com Deus, por seguir o Senhor, por querer o Senhor, isso é motivo de glória, porque o nosso Senhor igualmente sofreu por amor de nós, né? Então vamos voltar lá para Timóteo, aqueles que combatem o bom combate. Irmãos, para a gente caminhar, eu só vou fazer mais uma última referência sobre essa palavra bom combate, porque aqui não é o único lugar que Paulo usa essa expressão. Então, se você quiser, você pode ir em 2 Timóteo, nos estudos da sua casa, e você vai ver que lá em 2 Timóteo, Paulo usa essa expressão também, né, do bom combate. E aí ele diz assim, dentro do contexto, nenhum soldado que é arregimentado pelo seu Senhor se envolve com as coisas desta vida. Então ele usa a expressão combate para dizer que nós somos como soldados envolvidos numa guerra, e fomos convocados pela guerra pelo nosso Senhor. E se nós somos soldados, estamos envolvidos na guerra, nós não devemos nos envolver com as coisas
desta vida. Presta atenção, você já deve ter assistido um filme de guerra, né? Imagina se o cara tá com um fuzil na mão lá no meio da guerra falando: e aquela prestação de carro? Ah, aquela situação que eu tenho que ainda construir aquela casa lá no meu sítio. Ele tá pensando nisso? Ele está pensando simplesmente em não ser abatido pelo inimigo e atingir o objetivo, vencer a guerra. Ele não está envolvido, a mente dele não está envolvido com mais nada, senão com aquilo, senão ele vai ser abatido. Então o verdadeiro mestre, ao contrário do falso mestre, esse verdadeiro mestre combate o bom combate, não se envolve com as coisas dessa vida. Ele tem um objetivo, ele tem um alvo, né? Ele foi arregimentado pelo seu Senhor para isso. Eu quero aqui dizer para os irmãos, quando eu coloco essa expressão verdadeiros mestres em contradição com os falsos, não nos excluamos disso. Eu não sou mestre da palavra, eu sou só uma ovelha que venho à reunião para ouvir a palavra. Não, essas características são para todos os cristãos. Amém? Também aí uma característica importante. Vamos voltar, 1 Timóteo, capítulo 6, na seção dos versos 11 ao 14. Verso 13. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas perante Cristo Jesus. Que essa expressão preservar a vida. O que isso traz para nós, irmãos? Não sermos contaminados com o pecado. Isso é preservar. Preserva a vida de todas as coisas, ou seja, não seja contaminado, não viva uma vida de contaminação pelo pecado. Lembre-se que o nosso tema é como se deve proceder na casa de Deus. Tá? Então vamos avançar um pouco mais, só mudando aqui o tema, mas também tem pertinência. Leia para nós, irmão, o verso 9. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Então, há um perigo além dos falsos mestres dentro da casa de Deus. Nós devemos também tomar cuidado com outro perigo, chamado o amor pelas riquezas desse mundo. E quando a gente fala de riquezas, é sempre bom lembrar o que a Bíblia chama de riquezas. Ela faz uma referência a uma... Então, riqueza não é pura e simplesmente o dinheiro que você pega ali, aquela moeda, algo que tem um valor monetário. Mas é essa entidade. Se nós não tomarmos cuidado da maneira como nós nos relacionamos com esta entidade, nós somos o quê? Aprisionados, capturados por ela. E isso pode levar a quê, irmãos? Pode nos levar a desviar do caminho da fé. Riqueza também, um outro ponto aqui. Riqueza não é só a gente imaginar grandes cifras. Quando fala aqui cuidado com as riquezas, é você não querer ser igual o Silvio Santos, o Bill Gates, não. Tem gente que o coração dele é aprisionado por R$5, né? Por 1 centavo, por 5 centavos. Então, o perigo das riquezas, o amor ao dinheiro, pode nos levar a nos apostatarmos, a apostatarmos da fé. Então, o desejo de ficar rico, que a mãe acabou de ler do verso 9, ele leva a algumas situações. Eu vou listar aqui 4 para vocês. A gente se sujeitar às tentações. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente está sujeito a ciladas por esse desejo de ficar, de riquezas. Terceiro, a gente pode estar sujeito a muitas concupiscências. A mãe acabou de ler sobre isso. E quarto, a gente pode ser afogado, a expressão é essa, afogado em perdição. Então, todas as vezes que a gente deseja, anela, ama sermos supridos por mamon, desejo de riquezas, nós podemos estar sujeitos a esses perigos, tentações das mais diversas,
ciladas das mais diversas, concupiscências das mais diversas e nos perdermos do caminho, perdição. Isso então é algo que a gente deve considerar. Irmão, eu não estou sujeito a isso. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Aí tem um outro perigo. Qual que é o perigo de você estar satisfeito com o que você tem? Você está confiando, colocando a sua confiança naquilo que você tem. Você até não quer ganhar mais, ter mais, mas às vezes você está se apoiando naquilo que você tem. Isso também é um perigo espiritual no que diz respeito à nossa relação com o mamon, com as riquezas. Veja um verso aqui, eu não queria adiantar, mas veja o verso 17, para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Essa expressão que eu queria chegar com os irmãos. Não ponham a sua esperança, algumas versões incertezas, outras versões instabilidade das riquezas. Então a gente tem que tomar cuidado para não estar apoiando a nossa esperança naquilo que a gente tem, ao invés de estar colocando a nossa esperança, como é dito aí na palavra, em Deus. Porque Deus, irmãos, pode tirar inclusive aquilo que a gente tem. A gente nunca teve um coração desejoso por ter muito, mas a gente tem um coração fechado e firmado naquilo que a gente tem. Uma bicicleta, né, pode aprisionar o nosso coração. Um pequeno negócio pode aprisionar o nosso coração. E se aí a gente está firmado, apoiado nisso, e através disso a gente se relaciona com Deus, quando Deus tirar aquela... Já viu alguém que está apoiado numa bengala? Você tira a bengala, o que acontece? A gente cai. Porque a gente não tem firmeza em Deus. A gente tem firmeza em Deus por aquilo que Ele nos dá. São coisas totalmente diferentes. Agora vamos ler o verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então olha só, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Tem muita gente que quando vai pregar, está num sermão, fala assim, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é errado. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você quer saber se você ama dinheiro, se eu amo dinheiro? Às vezes aqui para mim também, né? Se nosso coração está no dinheiro, você pensa assim, o que seria da sua vida sem ele? Seria uma vida mais triste, frustrada? Então, o nosso coração está apoiado nele. Seja em 100 reais, seja em 1.000, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Irmão, isso é muita hipocrisia, você não acha? Porque todos nós hoje precisamos de dinheiro para viver, pagar uma conta de energia, fazer uma compra em casa. Uma das maiores obras realizadas na história da humanidade, de proporções globais, que é o Evangelho, o evangelismo. Irmãos, nós conhecemos a palavra no Brasil, lá no Japão a gente conhece a palavra, lá na Ásia, em qualquer país a gente conhece, em todas as partes do mundo as pessoas conhecem a palavra. Essa obra de expansão do ir de pregar o Evangelho foi feita com base em esperar nas riquezas? Pedro e João disseram assim, nós não temos nem prata nem ouro. Olha aí, ó, nós não temos nem prata nem ouro. Quando aquele homem estava pedindo a esmola, nós não temos nem prata nem ouro. Então Deus é quem foi provendo segundo a vontade dele, para que isso fosse possível. E isso também acontece nas nossas vidas. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar com o nosso coração amando as riquezas, e isso pode estar bem oculto lá no fundo do nosso coração, a gente não percebe. A gente precisa ser alertado pelo Senhor. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas cobiçosas, o que é ser cobiçoso? Não está aí também no texto nós lemos? Os cobiçosos. O que é ser cobiçoso? Justamente quem ama o dinheiro. Então, se eu tenho um coração cheio de cobiça, olha o perigo aí, irmãos. Nós podemos nos desviar da fé.
Vamos ler o texto de novo? Eu sei que os irmãos já estão cansados, nós já estamos terminando. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns homens, cobiçando, foram seduzidos, feitos desviar para longe da fé, e assim mesmos traspassaram com muitas dores. Então, o primeiro ponto aí, que alguns homens que cobiçaram, entraram por esse caminho da cobiça, apostataram da fé, se desviaram. A minha versão aqui fala, se desviaram da fé, né? Então, olha que coisa interessante. Sabe onde essa expressão desviar da fé, apostatar da fé está presente em 1 Timóteo? Vocês lembram? Quando o Senhor fala lá no capítulo 4, pode voltar aí comigo. Olha o que está em negrito na sua Bíblia aí, antes de começar o capítulo 4. Alguém pode ler? Está em epígrafe aí, em negrito, numa cor mais escura. Apostasia nos últimos tempos. Apostasia nos últimos tempos. Aí o Espírito, começando no verso 1, vai dizer assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns homens se apostatarão da fé por seguir espíritos enganadores, doutrinas de demônio. Olha onde o Espírito de Deus foi comparar o perigo. Você pode apostatar da fé por seguir espíritos enganadores, ensinos de demônios, mas também você pode apostatar da fé por cobiçar riquezas, cobiçar dinheiro. Ele colocou na mesma balança o perigo aqui, ó. Ouvir demônios, ouvir engano e desejar, amar, cobiçar riquezas, cobiçar dinheiro. Então é um perigo para nós. Irmãos, nós estamos vivendo, e eu vou encerrar por aqui, vamos ver, né? Mas nós estamos vivendo num tempo em que o consumismo, ele é muito pregado. Compra, você vai ser feliz, você só vai ter satisfação se você tiver isso. Você pega a indústria de automóvel para você ver. Mas qualquer coisa, mas é interessante. Ano a ano é lançado um novo modelo. Por quê? Para que você sempre fique sendo mantido nessa roda, sempre desejando, sempre cobiçando, sempre tendo que ter mais e mais. Hoje em dia isso daqui, ó, no meu tempo de jovem, era um tijolão. Aquilo podia cair, aquilo você podia chutar ele, aquilo durava, que era uma beleza, aquilo não quebrava, não travava, né? Hoje em dia, você compra um negócio desse, você paga caro, daqui 1 ou 2 anos ele não está aguentando mais. Ele não foi feito para durar muito. Ele foi feito realmente para durar pouco, para que as pessoas fiquem, né? Então isso todos nós podemos estar sujeitos ao quê? A essa cobiça. Eu preciso ter para mim poder comprar as coisas que eu quero, e fica nesse jogo. O dinheiro vem e você vai só comprando as coisas que te dão prazer, porque nós estamos nesse mundo consumista. Hoje em dia, o importante não é mais assim, não, eu vou ter um calçado que vai servir no meu pezinho aqui, eu vou andar nele até gastar. Não, né, irmãs? Hoje em dia você tem que ter um para cada cor de vestido, um para cada modelo de roupa, um para cada evento, e aí o armário vai perdendo espaço. O pobre do homem vai perdendo espaço no armário, porque a mulher vai invadindo, né, com os calçados. Olha aí, ó, tá vendo? Né? Mas isso não é uma crítica só para as mulheres, não. Nós homens também estamos sujeitos a essas coisas hoje em dia, né? Hoje em dia nós estamos sujeitos a isso, porque é sempre, né, esta roda. Então nós temos que tomar cuidado. Repetindo então, os cobiçosos podem se desviar do caminho da fé por amar as riquezas desse mundo. Eles perdem o Senhor de vista. Não podeis, o Senhor mesmo disse, não podeis servir a 2 senhores. Se você for servir um, você vai aborrecer o outro. Se você for servir o outro, você vai aborrecer aquele primeiro. Aí ele fala o quê? Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Não tem como servir os dois. Você entrega seu coração para Mamon, você não está servindo o Senhor, você perdeu ele de vista. E aí você está sujeito a
desviar do caminho da fé. Se você servir o Senhor, o que vai acontecer com o Mamon? Ele vai sumir, vai desaparecer? Não. Mas o Senhor vai ensinar você a lidar com ele, a tocar nele adequadamente, para você não ser dominado por ele, pelo amor, pelo desejo, pela cobiça de Mamon, né? Deus, mais um último detalhe, não fez todo mundo para ser rico, irmãos. Deus não tem todos para serem ricos financeiramente. Você viu o recado do Espírito? No verso 17 já foi lido. Diz aos ricos desse século: Deus não tem todos para terem riquezas. Mas o diabo e o mundo colocam o que na nossa cabeça? É como se fosse uma corrida. Não, todo mundo tentando chegar lá. Todo mundo tentando, olha a expressão aqui, vencer na vida. Ah, aquele cara venceu na vida. Por quê? Você vai passando com um carrão, tem uma casona, esse aí venceu na vida, esse cara é bom. Isso é o conceito do mundo, não o conceito de Cristo de vencer na vida. Vencer na vida é o quê? Dentro do contexto aqui de riquezas, de bens materiais. É dito assim: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Deus é quem dá o contentamento. Então uma roupa só uma peça de roupa, amém, glória ao Senhor. Ah, tem um guarda-roupa cheio, glória ao Senhor também, mas não vou me dominar por isso, não vou me sujeitar a essas coisas. Como Paulo disse em Filipenses, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar abastado, mas sei também estar em dificuldade. Nada disso dominava Paulo. Constância em todos os seus caminhos, tá? Vamos encerrar? Como é então que a gente lida com a questão das riquezas dentro do nosso tema, na casa de Deus? Vamos ler os versos 6 e 8, tá? Nessa ordem, o irmão que for ler, leia o verso 6, pula o 7 e leia o 8. Mas é grande ganho a verdade como contentamento. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Então, qual é a primeira palavra para a gente lidar com riquezas? Contentamento. Contentamento é o primeiro ponto na casa de Deus, é lidar com bens materiais, com as riquezas desse mundo. Agora leia o verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele. Então, qual é o segundo ponto? Compreender que as coisas deste mundo são passageiras. Dizem os historiadores que Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história, o império dele foi enorme. Ele fala algo interessante. Ele diz que quando ele fosse ser sepultado, uma vontade dele para depois da morte, que ele fosse sepultado com seus braços por lado de fora do caixão, digamos assim. E aí perguntaram por quê? Para que as pessoas saibam que eu não trouxe nada para este mundo e deste mundo eu não estou levando nada. Então, irmãos, a nossa relação com riquezas tem que passar por essa percepção de que está tudo entesourado para o fogo. Deus falou isso. Tudo está, nesse mundo está entesourado para o fogo, vai ser queimado tudo, né? Exceto os filhos de Deus que vão permanecer eternamente. Mas aí você para, eu estou dedicando a minha vida toda a isso aqui, propriedades, bens, é passageiro. Eu tenho que dedicar a minha vida àquilo que é eterno. Então, primeiro, contentamento. Segundo, entender que tudo aqui nessa vida é passageiro. Agora leia o verso 17 para nós, já foi lido, mas vamos ler de novo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozar. Então veja bem, nesse terceiro passo, o que é para a gente saber? Não depositar esperança nas riquezas, ter uma vida de contentamento, entender que a nossa vida aqui é passageira e não depositar a nossa confiança nessas coisas para sermos felizes, completos, satisfeitos, nada disso. Agora leia o verso 19. Entesoure para si mesmos um bom fundamento para o futuro,
para que possam alcançar a vida eterna. Então, onde é que nós devemos acumular tesouros? É aqui? Lembre-se, irmãos, deixa eu só fazer um reforço. Aquilo que o Senhor tem para você, do ponto de vista material, amém. Se o Senhor vai te dar, sei lá, um patrimônio de milhões de reais, amém, certo? Se o Senhor não vai te dar uma vida simples, com muita dificuldade financeira, amém também. Mas o que nós aprendemos no verso 19 aí é o quê? Seja para o que tem muito, seja para o que tem escasso, o tesouro a ser acumulado não é nesta vida. O tesouro a ser acumulado é nos céus. É isso que deve ser o nosso foco. Nós devemos gastar a nossa energia. Podemos trabalhar, sim, mas a nossa energia está sendo gasta nas coisas concernentes ao reino de Deus, na expansão do reino, para que o Senhor volte. É isso que o verso 19 está dizendo. Acumule tesouros, riquezas de valor eterno e não de valor terreno. Não seja essa a sua prioridade. E por fim, verso 18, para a gente terminar. Façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicados. Então, um outro fator importante para a gente se relacionar com riqueza é saber repartir, ser generoso. Senão seu coração vai, né? Tudo para mim, tudo para mim. O Senhor nos dá para que nós possamos o quê? Repartir. O texto em Efésios fala sobre isso. Lá diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ter com que se sustentar e com que ajudar o necessitado. Tá vendo para que é o fruto do nosso trabalho? Para o nosso sustento? Sim, mas também para repartir. Tem as histórias interessantes sobre isso, né? O irmão que pede para o Senhor um carro. Senhor, eu quero um carro, porque eu vou poder levar os irmãos para a reunião, dar carona e tudo mais. E ora ao Senhor, aí vem o carro. Aí o irmão lava o carro, tal, dá um tempinho de chuva, não vou sujar meu carro. Ou senão os irmãos entram com o pezinho cheio de barro dentro do carro. Ei, gente, que esse barro todo, eu gastei dinheiro para lavar esse carro. E lá se foi a ideia de usar o bem em favor da promoção do reino, porque agora o bem é meu agora o que o Senhor deu é para mim a satisfação. É dificuldade de repartir. Mas vocês lembram lá em Atos capítulo 5, os irmãos entenderam o seguinte: como haviam irmãos que estavam necessitados, eles vendiam as suas propriedades e eles depositavam aos pés dos apóstolos, para que à medida que fosse surgindo as necessidades dos irmãos que estavam passando situação difícil, aquele dinheiro fosse utilizado para auxiliar os irmãos em necessidade. Aí um pouco mais adiante, sabe o que é dito? Nenhum deles consideravam nada exclusivamente seu. Eles repartiam entre eles, que a vida do Senhor provoca isso em nós. Não o desejo de acumular só para o meu prazer, mas de repartir, de ajudar. Senão, se a gente não atentar, irmãos, para esses pontos aqui, nós estamos sujeitos àquele perigo que já discutimos: desviarmos do caminho da fé por sermos cobiçosos em nossos corações, né? Então que o Senhor nos ajude. E assim, nós lemos o verso 20 e 21 para concluir. Deixa eu ler. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Só o ponto do verso 20 que nós devemos que ir para os pés do Senhor. Guarda o que te foi confiado. Há meses nós estamos estudando o livro de Timóteo, onde o tópico é para que saibamos como proceder na casa de Deus. O Senhor confiou verdades profundas da palavra dele a nós. E ele está dizendo o que para nós hoje, quando nós estamos concluindo? Guarda o que te foi confiado. Se nós esquecemos, eu já não lembro mais nada, irmão, que nós aprendemos. Eu não sei de nada, nada mudou, nada me foi despertado. Sabe o que a gente fez? A gente deu de ombros para o Senhor. Todas as exortações, todas as orientações da parte do Senhor, a gente
deu de ombros para Ele. A gente ofendeu o Senhor, porque Ele gastou tempo conosco, meses, ensinando para nós algumas coisas profundas. Amém? Graças ao Senhor por isso.